O que eu quero fazer aqui hoje é mostrar como os próprios filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, já têm a resposta para tratar e explicar qual é a relação entre a mitologia do Tolkien, no Senhor dos Anéis, sobretudo, com o documento que o Papa Leão acabou de publicar sobre inteligência artificial, como se vai explicar os impactos da tecnologia na sociedade e o que a gente pode ou deve fazer e pensar até mesmo sobre como a IA vai afetar a nossa vida. Para quem não viu, o Papa, maior líder religioso do planeta, em termos de fato de quantidade, inclusive, né, publicou um documento, então, tratando do tema e como pensar o advento da IA para pensar no futuro da humanidade como um todo. Né? E, de fato, ele tem uma grande preocupação com relação a esse tema e, em essência, querendo mostrar, primeiro, que com a IA há um novo grande perigo de se desvirtuar a função da técnica e da tecnologia de servir o ser humano no progresso da sociedade material, da técnica e da ciência, por assim dizer também, né? Que se pode remeter, por exemplo, já na Revolução Industrial, das máquinas que surgiram nas grandes fábricas naquela época, que a gente vê também em filmes, por exemplo, como Charles Chaplin mostra, da fábrica que pode ali acabar por alienar o ser humano ou o operariado, por assim dizer, não é? Ou seja, que as pessoas não vão mais ser tratadas com dignidade que elas merecem como filhas de Deus, como pensava o Papa, ou, por exemplo, como também denunciou o Karl Marx, por exemplo, né, da exploração na época da Revolução Industrial. Então, a dificuldade que o Papa Leão quer mostrar aqui é do ser humano virar, na verdade, um instrumento das máquinas e dos poderosos que controlam as máquinas, o que é uma preocupação real, não é algo ideológico, por assim dizer, pelo contrário, né? É um tema relevante. Ou seja, ele mostra justamente essa influência crescente da tecnologia em manipular e dosar e coagir o ser humano a pensar de algum modo, né? Isso, claro, como você tem desde a Revolução Industrial algo muito grande, mas também ao longo de todo o século XX, né? A propaganda, por exemplo, ficando cada vez mais específica. Hoje em dia a rede social, por exemplo, cada vez mais, no algoritmo da rede social, como a gente sabe, que vai criando como muitos falam, umas bolhas tecnológicas, né, que vão isolando as pessoas, a manipulação, por exemplo, também da gestão de tráfego na internet, propagandas personalizadas, não é? Tudo isso, claro, são evoluções que vão condicionando cada vez mais o modo de que cada um de nós pode vir aqui pensar, né, por assim dizer, moldando a cultura que a gente pode imaginar sobre a vida humana. Então, por exemplo, é muito mais comum que a cultura hoje em dia seja hedonista, né, voltada para o prazer, para a dor, para a sensualidade, por exemplo, com pornografia, não é? Ou seja, interessante que o Papa percebe muito bem que esse tipo de poder e manipulação sobre o ser humano, se antes era voltado para os grandes estados, nações, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, atualmente está se voltando com a IA para as grandes empresas. E aqui ele não faz paralelo até então onde eu li o documento, mas ele mostra justamente que esse poder privado, alguns interpretam desse modo, que é quase como um tecnofeudalismo, quanto na Idade Média, no feudalismo, existia o poder, a propriedade na mão de poucas pessoas, só que agora é tecnofeudalismo porque são pelas empresas do Vale do Silício, por exemplo, né? Com o poder da tecnologia, por assim dizer. Acontece que o problema disso, como eu citei, é que o poder fica nas mãos de pouco, nessa concentração, poucas pessoas poderosas que detêm esses meios de manipulação da tecnologia vão tratando mal quem fica como um operariado, ou como os seres humanos que vai sendo deixado de lado e vai separar a sociedade por assim dizer, por castas sociais. A desigualdade social crescente, que, claro, deixa de lado que, de fato, é o ser humano e a igualdade como filho de Deus, por assim dizer, né? Ou que, claro, pode criar, como sabemos, um futuro, por exemplo, que filmes mostram como Blade Runner, que é esse futuro cyberpunk, as grandes corporações, por exemplo, né? Invertendo, portanto, como eu citei, a unidade da técnica avançar, da ciência avançar, da tecnologia, portanto, avançar, que é para servir o ser humano e não subverter o que é de fato o ser humano, que tem uma alma que Deus infundiu em cada um de nós, não é? Por isso que então que o Papa Leão falou desse tema e está preocupado com esse tema. E então, como eu falei aqui, ele citou Tolkien no documento que foi publicado na última segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. E o que ele vai citar de Tolkien? Quando Gandalf fala, em certo ponto, a seguinte frase. Primeiro, o contexto é o que compete a cada um de nós fazer com relação a essa mudança da IA. Ele se pergunta então, para o Papa Leão, então ele vai citar Tolkien e dizer: bom, pode parecer que cada gente poderosa
tem muita coisa que eles podem fazer, mas o que eu, como ser humano, pequeno indivíduo, posso fazer? Então, o papai vai citar então, o Gandalf, então, não nos compete dominar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que nos for possível para ajudar os anos em que estamos vivendo, inseridos, erradicando o mal nos campos que conhecemos, para que quem viver depois possa ter uma terra limpa para amanhã, para amanhã. Ou seja, não importa se eu tenho muitos meios de ação, como os grandes poderosos, mas sim que eu possa fazer aonde eu estou o melhor, onde melhorar a minha condição local, onde eu estou, a minha circunstância, por assim dizer. Para que quem esteja amanhã, meu filho, que seja, ou meu vizinho, que vai ter um filho também, a próxima geração possa ter um terreno um pouquinho melhor. Ou seja, que eu vou cuidar do lugar que eu recebi por Deus numa missão nesse mundo, por assim dizer. Não é? Acontece que a citação que o Papa fez, acredito que não foi à toa. O Tolkien, em sua mitologia, tem muito mais elementos para tratar desse tema da IA, desse domínio da técnica sobre o ser humano. Isso que eu quero mostrar aqui agora. Como a mitologia do Tolkien tem elementos para poder, assim dizer, tratar da revolução industrial, da renovação das indústrias e do poder da técnica sobre o ser humano, tá bom? Então, em primeiro lugar, como que a técnica vai aparecer na mitologia do Tolkien? O personagem muito importante nisso, vale dizer, já é o próprio Saruman, que todo mundo conhece pelo filme do Peter Jackson já, que é justamente esse mago, até então, que tinha a missão de ser um mago supremo na Terra-média, não é? O Gandalf, lembramos no filme, é um Gandalf cinzento, subserviente ao Saruman, só que o Saruman, de fato, ele tem contato ali com a mitologia ou as lendas em torno do Anel e acaba perdendo a sua função, esquecendo quem de fato ele é, como um servo de Deus Ilúvatar, a mitologia do Tolkien, não é? Então o próprio filme mostra como ele vai abandonando sua missão como filho de Deus Ilúvatar e passa a querer destruir a ordem natural da mitologia divina, como Tolkien escreve e organiza. Ou seja, ele passa a querer acreditar que ele quer primeiro o poder para si mesmo e não para Deus, a glória para si mesmo e não para Deus. Ele acha que ele pode manipular o mal, que é um outro grande erro, como a gente já falou aqui sobre quando falar do Faramir e do Boromir, né? Vou colocar aqui na tela o vídeo que eu falei do Faramir. Então, querer manipular o mal e coexistir com o Saruman é um grande erro do Saruman, que ele quer coexistir, portanto, com o mal, e ele acha que o mal vai ser mais poderoso do que o bem, portanto. Então, claro, naturalmente, o mal, o negativo, atrai mais, faz mais barulho, mas não quer dizer que ele vai vencer, como bem sabemos, pelo Senhor dos Anéis como um todo. Acontece que o Saruman, então, ele quer, com a sua magia, passa a cada vez mais querer perverter a ordem natural do mundo, a moldar a natureza para criar algo por ele mesmo. Ou seja, não é mais Deus quem vai criar Ilúvatar, por exemplo, que se fala em latim que é o ex nihilo, criar do nada. Agora o Saruman vai perverter o que Deus já criou, que é a ordem natural do mundo, e vai dar uma origem a novas espécies, que foi o que ele fez, inclusive, desmatando a floresta que tinha ao redor dele, que era a floresta de Fangor, não é? Isso está bem claro no filme, e fica claro uma paisagem cheia de concreto ao redor da torre do Saruman, não é? Que, claro, está remetendo à primeira Revolução Industrial, que Tolkien viveu e presenciou quando pequeno, mas também esse impacto fica muito claro no filme quando a floresta, como Tolkien fala em sua ficção, reage contra o Saruman e debanca ele, como está no segundo filme das Duas Torres, não é? Que é justamente essa ideia de que o Tolkien também adorava árvores, né? Então vamos contratar, por assim dizer, isso, claro, a reação, a visão dele da ordem natural, destruindo depois esses planos do Saruman, que era uma torre de Babel, por assim dizer. Então ele vai, e aqui talvez a pior parte do Saruman é que ele cria então esses novos orcs, como está bem claro no filme do Peter Jackson, que são mais poderosos, têm grande poder, que também remete, claro, ao transhumanismo atual com a IA. Como várias pessoas do Vale do Silício pensam que se pode colocar chips no ser humano, né, para criar uma nova espécie de vida. E claro, assim como os orcs, vai ter corrompendo a criação divina, como tal Deus nos criou, e o pior disso é esse poder de querer, que o próprio filho do Tolkien falou que era a máquina, essa visão de querer fazer um poder de coerção da lei natural, tal como Deus criou. E, claro, como sabemos também pelo filme de Peter Jackson, os orcs são criaturas medonhas, não é? Ainda mais os de Saruman eram poderosos, aparentemente, mas eram almas perturbadas, por assim dizer, nojentas, né?
Até o próprio Tolkien tinha uma lenda de que os orcs eram elfos que se perderam, por assim dizer, essa alma perturbada, que, claro, também, como sabemos, gera apenas perturbação e coisas ruins, como vemos no filme de modo bem claro. Também pode-se lembrar que Mordor, como tal, também mostrado no filme, pelos Portões Negros, não é? É aquela terra moldada pelos poderes do mal, que fica negra, escura, e também remete ao que o Tolkien viu na sua infância com as fábricas da Revolução Industrial, que destruíam a paisagem natural, o verde, a grama, para querer explorar novos recursos naturais que estavam na Terra ou não, e com a poluição também criava uma paisagem horrorosa, assim como foi com Saruman e sobretudo em Mordor depois, já que, claro, onde o Saruman estava depois, como eu falei, o Fangor, o Bárvore, como está bem claro no filme, consegue retomar aquele local, já Mordor não, está para ser corrompida pelo aquele mal, né? Fica aquela paisagem feia, um deserto, mas um deserto sempre negro, né? Então, como eu falei, o Tolkien, ele cresceu nessa paisagem que estava impactada pelas fábricas, e mais do que esse impacto também, ele era uma pessoa, por exemplo, que depois de adulto, não queria que Oxford, onde ele trabalhava, tivesse uma estrada com asfalto, por exemplo, né? Ele fala isso nas suas cartas, essa passagem, e também ele escreveu esse livrinho aqui, ó, Senhor Boaventura, que é justamente um senhorzinho bem simpático, que ele até desenhou esse livro, que comprou um carro e não sabe dirigir, e que remete até o próprio Tolkien, justamente porque ele comprou um carro e não sabia dirigir muito bem, não gostava de dirigir, porque era um impacto industrial na vida comum, que acelera, claro, o ser humano, como sabemos, né? Que tem lado bom, como o Papa Leão também falou, mas também pode ter o seu lado ruim. E também o próprio Tolkien, quando recebeu na sua vida um gravador pela primeira vez, ele brincou que fez lá com aquela máquina um exorcismo, né, com um gravador, com brincadeira, claro. Mas ele é bem morado com isso. E outro ponto interessante que o Tolkien faz em paralelo com relação à tecnologia industrial crescente é a Palantir, que, como sabemos na mitologia do Tolkien, é justamente esse poder que permite se comunicar com outros locais, como se fosse um portal, não é? E que o Peter Thiel, que é uma pessoa importante sobre a IA hoje em dia, usou como nome da sua própria empresa. Ele que gosta de Tolkien, colocou vários nomes do Tolkien, como Valfenda, Rivendell em inglês, né? E Mithril para outras empresas suas, colocou a Palantir como esse nome para a sua empresa de armamento bélico, que é justamente uma empresa de IA que serve justamente para tentar antever ou achar novos alvos. E o problema disso é que ele cria novos conflitos bélicos ou dispara, então, armas com gatilhos, por exemplo, o gatilho sendo disparado por decisão de máquinas, da IA, por exemplo. Né? O problema disso, como também destaca o Papa Leão, é justamente dizer, então, que uma vida pode ser perdida por uma decisão de uma máquina, que, de novo, perverte a ordem natural do ser humano. Então, uma máquina vai decidir que se o ser humano pode ou não viver. Isso é um grande problema já muito claro. Mas é o pior, o Peter Thiel, ele acha que ela está fazendo alguma coisa boa com essa empresa, a Palantir, que ela mesma se define como essa visão de ter um globo que permite as forças do bem, segundo eles o bem, verem o que está acontecendo no mundo e então se organizar perante isso, pelas máquinas. Acontece que, claro que se vai então ter como consequência uma vigilância crescente e um controle sobre o ser humano cada vez mais crescente, como a gente falou então. Ou seja, há também, claro, um perigo de autoritarismo nesse momento, porque eu vou ter um controle sobre quem vai poder viver ou não por máquinas, e acontece que, por mais que o Peter Thiel saiba ou não saiba, perceba ou não, há, de modo bem claro, um simbolismo demoníaco na Palantir, como o Tolkien mesmo deixou bem claro, que tinha conexão com o Saruman, com o vilão, com o Sauron, e que todo mundo que entrava em contato com as Palantir era impactado pela força do mal, do Sauron. Ou seja, fazia mal às pessoas, como fez para o Denethor, como eu já citei aqui no vídeo do Faramir, mas também com todos que tiveram contato com ela, como o próprio Saruman, que se perdeu, mas também um dos hobbits, né, que é o Merry ou Pippin agora, que eu esqueci o nome. Mas não importa, o ponto é ter contato com a Palantir do Sauron, das forças do mal, do demônio, por assim dizer, leva à corrupção, à manipulação e a maior vigilância sobre o ser humano, sobre os meios de poder bélicos, sobre a vida natural. Então, assim como a Palantir traz isso e é ruim para a Terra-média e para nós também com a IA hoje em dia, o Papa Leão também vai citar esse crescente poder tecnocrático sobre o ser humano,
quer dizer o quê? Esse poder na mão de técnicos, não é? Ou então a lógica da eficiência, tudo se reduz a produzir mais, a lucrar mais. Mas com isso, o ser humano vai ficando em segundo plano. Essa lógica de objeto manipulável, por assim dizer, tudo vai ser um recurso otimizado pelas máquinas. Só que o ser humano não é uma máquina. O ser humano importa mais do que uma máquina, porque ele tem uma alma que Deus colocou em cada um de nós. Você é uma criatura divina, por assim dizer, né? Então, mais do que o lucro pela tecnocracia, importa o ser humano, não a eficiência só. Importa poder respeitar cada um a sua liberdade como ser humano e filho de Deus. Não, então, nós temos dignidade que vai para além da máquina, que é uma coisa criada pelo ser humano, por assim dizer, né? Então, frente a esse mundo de controle sobre o indivíduo e de poder sobre-humano das máquinas, o problema é que então eu estou saindo de Deus, que de fato controla o mundo, porque ele criou o mundo, para que as máquinas e poucas pessoas que controlam as máquinas, como foi o caso do Peter Thiel, da Palantir, tenham aqui, como fala bem Papa Leão, uma torre de Babel, que é fadada claro ao fracasso, a se cair por si só, mas que vai manipular o ser humano, o cidadão comum como cada um de nós. Que é o que o Tolkien, no Senhor dos Anéis, e o Papa Leão XIV agora não querem que ocorra. Eles querem, pelo contrário, que nós possamos ser educados e viver a liberdade do Filho de Deus. Não com esse poder sobre cada um de nós. A gente pode se virar, portanto, nesse risco aqui, escravos da manipulação tecnológica, e não ser melhorados e servidos pela IA, por assim dizer, não é? Pois muito bem, em oposição a esse risco, o que o Tolkien vai oferecer para nós? Primeiro, vale citar que o Tolkien, em contraposição à IA, à tecnologia, à máquina e à coerção, ele não é ambientalista. Pode-se ver o filme do Peter Jackson e achar que o Tolkien, então, iria apoiar a agenda da ONU, ESG, ambientalista, não é? Não, porque a árvore destrói o Saruman, como a gente bem falou aqui. Acontece que não. O que o Tolkien quer, por exemplo, os hippies lá no século XX, eles leram Tolkien e gostaram do Tolkien. Esse cara aqui é o nosso mentor ambientalista, não é? Não é essa a ideia do Tolkien, muito pelo contrário. E aqui o bom modo de entender isso é lembrar do que o Gandalf está no Senhor dos Anéis com a magia do Tolkien. Que não é uma magia como no Harry Potter, de varinhas mágicas, de grandes feitiços, de raios de luz toda hora aparecendo. Pelo contrário, em Tolkien, a magia, a manipulação da lei natural da natureza, por ser assim dizer, que Deus criou, é muito sutil. Porque o ser humano não deve manipular toda hora, como fez o Saruman e deu um fracasso, a lei natural, a criação divina, por assim dizer. Então, por isso que o Gandalf é um mago que vai viver, portanto, aqui a chave da resposta, viver em harmonia com a natureza, com a criação divina. Viver-se, por exemplo, integrando-se com a natureza, tendo a sua casa, tendo bons prédios, pode-se dizer, mas não deixando de lado o que de fato é humano e natural, como grandes árvores, por exemplo, né? Então, a chave é na harmonia entre os dois casos, não em negar um pelo outro. Do mesmo modo, portanto, quer se dizer que, claro que pode existir pessoas que são poderosas, como, por exemplo, grandes reis, mas tem que ser um grande rei virtuoso, como é o Aragorn, não alguém que quer o poder para si próprio. E vale dizer que o Aragorn tinha um vídeo à parte, posso fazer, se você quiser que eu coloque no comentário, que eu faça um vídeo sobre o Aragorn à parte, mas quem quer a glória para si, como queria um Sauron e um Saruman, vai ser levado para o fracasso, de modo inevitável, porque a glória vai apenas para, no caso do Tolkien, Eru e Ilúvatar, que está no Silmarillion, né? Que é esse livro que está aqui, inclusive, o livro do Silmarillion. Vou pegar aqui para vocês. Que é onde está o que Tolkien criou o mundo, pela canção do Zaimon. O que criou foi um Deus único, não é? Então, contra os poderosos, como Sauron e o Saruman, quem vai derrotar o poder do anel é justamente os hobbits, que são criaturas que parecem insignificantes, não é? Mas que por eles, pela sua função como pessoas pequenas, vivendo uma vida ordinária, vão derrotar e destruir o anel, como foi no caso do livro, claro, também no filme de Peter Jackson. Esses hobbits são pequenos, vivem no condado, em harmonia com a natureza, uma paisagem natural, como a gente vê também nos filmes, e o condado, vale ressaltar, já que a gente está falando aqui da parte do Papa, é justamente um local onde o Tolkien criou para aplicar a doutrina social da igreja, que foi criada pelo autor, que é um autor britânico, que é o Chesterton, né? Junto com o Hilaire Belloc. Os dois, então, criaram, o Chesterton e o Belloc, princípios que depois a igreja absorveu e melhorou, na visão que a igreja colocou como doutrina social da igreja,
E a partir disso, o Tolkien criou o condado como esse local ficcional de aplicação desses princípios, que é a aplicabilidade do condado, né? Ou seja, é um local onde o prefeito tem poucos poderes, o condado. Do mesmo modo, a comunidade é regionalizada, é local, não tem um grande poder que é um grande estado burocrático, como o Leviatã, né? Uma burocracia como se no Brasil tem em Brasília, por exemplo, né? Uma grande burocracia tecnocrática também. Não, pelo contrário, são pequenas regiões, pequenos comércios, assim que nós devemos viver, como também fala a igreja, né? Como eu citei aqui. De tal modo que nós devemos e podemos pensar que somos pequenos hobbits, por assim dizer, que essa vida que se vive no condado com uma vida ordinária, comum, com nossos amigos, comendo bem, querendo dormir, fumar um cachimbo, como um todo, uma vida pequena, ordinária, mas alegre, onde tem um portal para a felicidade para poder de fato mudar o mundo. Como bem citou o Papa, pegando aqui o Tolkien, como eu falei aqui da citação, nós, onde nós estamos, no nosso condado, podemos e vamos mudar o mundo e derrotar o anel. Não um poder centralizado, como citamos aqui, mas em cada um de nossa casa, por assim dizer. Ou seja, é claro, vale citar, para existir o condado tem que de fato ter uma força como o Aragorn, que protegeu o condado de sua fronteira, por assim dizer. Não é uma coisa também utópica, né? Um paraíso. Não, eu tenho que de fato ter força, como fez o Aragorn, para cercar o condado e proteger as fronteiras da minha casa também, em segurança, mas querendo servir aos outros em uma vida alegre, não querendo agora é para mim, como citamos aqui. Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso estudo aqui do que o Papa falou com relação ao Tolkien, mitologia do Tolkien, e como pensar a máquina, a coerção, a IA para os dias modernos, tá bom? Eu também fiz vídeo do Tolkien, como eu falei aqui, sobre o rei Théoden, sobre, como eu falei aqui, o Faramir e o Anel, sobre o Tolkien, o Frodo, o Sam e o Gollum. Vou colocar aqui nos cards também, quem quiser ver, vai aparecer aqui embaixo na descrição. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, viu?